Queridos, que alegria mais uma vez nós podermos partilhar da palavra de Deus. Semana passada o William abriu uma série de ministrações nas parábolas de Jesus e hoje nós vamos continuar. Serão 4 encontros falando das parábolas de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, o capítulo 18. A parábola de hoje chama-se a parábola do fariseu e do publicano. Parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, a partir do versículo 9. A parábola mesmo começa no versículo 10. O versículo 9 é uma introdução dessa parábola. Jesus diz, ou melhor, a palavra de Deus nos diz aqui em Lucas 18, 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Eu gosto muito de uma versão que diz orava de si para si. Orava com ele mesmo, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Jesus, com seus olhos penetrantes, os olhos que enxergam todas as coisas, os olhos ressonantes de Jesus, Jesus fala aqui a um público muito específico, de 2 tipos de gente, de 2 tipos de pessoas. Um deles é os que confiam na sua própria justiça, os que confiam em si mesmos. E eu me lembro já do que o profeta Jeremias diz no capítulo 17, verso 5, palavra de Deus através de Jeremias, dizendo: maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne mortal a sua força, que faz do seu braço a sua força. Maldita a pessoa que confia demais nas suas próprias competências, capacidades, na sua própria potência. Maldita a pessoa que age desse jeito, que confia demais em si. Pessoas muito seguras de si, que por causa disso são pessoas que raramente pedem perdão, pessoas que raramente se desculpam com as outras pessoas, pessoas que raramente se consideram equivocadas. São como o professor Girafales naquele episódio do Chaves que diz: só houve um dia em que eu me enganei, o dia que eu pensei estar enganado. Pessoas que nunca erram, elas nunca estão erradas, elas sempre estão certas. São pessoas que confiam demais na sua própria justiça, naquilo que eles pensam, estão sempre certas. Mas um outro tipo de pessoa para quem Jesus fala são as pessoas que desprezam os outros, desprezam todos os que estão ao seu redor. Ela confia tanto em si mesma que às vezes você tem uma pessoa que tem esse combo, ela confia demais em si mesma e ela também despreza os outros, e às vezes uma coisa por causa da outra. Ela confia tanto em si mesma, ela se considera tão cheia de razão, ela está sempre tão certa que ela não considera ninguém, a opinião dos outros não vale, não se importa com a opinião de mais ninguém. Porque ela é extremamente em si mesmada, ela só se preocupa com ela. Tudo está bem se está bem para ela. As coisas estão confortáveis desde que esteja confortável para ela. Esse tipo de pessoa que pensa só em si mesma e acaba desprezando os outros, faz porque ela se considera suficiente, e por ela ser suficiente, então todas as outras pessoas são insuficientes para ela. Ela não consegue delegar
trabalho a ninguém, ela não consegue pedir ajuda para ninguém, porque afinal de contas ela se basta, ninguém vai poder ajudar ela. Ela se basta. São pessoas que vivem a vida como se ela fosse a grande protagonista da vida, da existência, e todas as outras pessoas são coadjuvantes daquilo que ela faz. Então todas as pessoas que estão ao seu redor são apenas figurantes no seu filme. Ela é a personagem principal, ela é quem tem que trilhar a sua vida do jeito que lhe interessa, e as outras pessoas que caminham com ela são coadjuvantes e estão ali só para compor o elenco. São NPCs. Quem joga sabe o que é um NPC, que são aquelas pessoas, aqueles personagens do videogame que apenas interagem com o personagem principal que você controla. Muita gente nós consideramos como NPCs da nossa vida, não importam, estão aqui só para interagir conosco, mas o que vale é a minha vontade, os meus interesses, os meus sonhos, os meus projetos, vale o que eu determinei para a minha vida. E essa passagem, queridos, ela fala tão forte comigo. Eu até havia comentado com o William na semana passada que eu falaria dessa passagem hoje, porque eu sou um pouco assim, se eu posso confessar esse pecado para vocês aqui, eu sou um pouco esse tipo de pessoa autossuficiente, em si mesmada, que tem dificuldade de pedir ajuda, que tem dificuldade de aceitar ajuda. Há 2 semanas atrás eu machuquei feio o meu joelho, estava jogando vôlei, fiz um esforço lá, um movimento, e machuquei, caí lá na hora, fui embora dirigindo, mas custando a dirigir, custando a colocar o pé no chão, mas consegui chegar em casa. A Débora mora lá pertinho de casa, foi ela e o Pedro lá para casa e foi estender roupa e foi fazer janta, porque a Mariana estava trabalhando. O Pedro arrumou um puff lá no banheiro para eu tomar banho sentado, que eu não conseguia firmar bem o pé no chão. Tomei banho sentado lá e eles me auxiliando com as coisas de casa. E aí a Débora e o Pedro disseram: nós vamos lá em casa pedir o William para buscar a Mariana no trabalho, que eu tinha que buscar a Mariana no serviço. E eu falando: não precisa não, pode deixar que eu vou. E eles: não, nós vamos pedir o William. O William falou que vai, ele busca ela lá para você. Não precisa não, pode deixar que eu vou. Não, ele vai, não precisa não, pode deixar que eu vou. Até que o Pedro não aguentou. Aí o Pedro falou assim: tio Vinícius, nós estamos tentando te ajudar, aceita. E eu pensei assim: ele danou comigo, parece? E eu não acho que ele danou comigo, eu acho que Deus danou comigo. Eu acho que Deus usou ele para falar assim: você está incapacitado, aceite ajuda. Quem é você? Quem você pensa que é? Aceite ajuda. E às vezes nós somos assim, nós somos pessoas que nós nos bastamos. E a gente não quer saber de mais ninguém, a gente não quer saber de uma palavra amiga, de um conselho, de um amigo, de um irmão. A gente se basta. Eu não preciso aprender com ninguém, eu já sou o melhor marido. Eu já sou a melhor esposa, filho igual eu, minha mãe jamais terá. Não preciso aprender nada com ninguém, eu me basto, tá bom, tá ótimo. Eu sou ótimo, eu estou suficiente. Eu acredito que às vezes nós somos esse tipo de pessoas aqui. Eu penso que essa parábola é para nós. Jesus conta essa parábola para pessoas que confiam demais na sua própria justiça e desprezam os outros. Ele conta essa parábola para nós. E eu queria que você imaginasse a cena dessa parábola. Eu penso que a Bíblia, ela nos dá referências suficientes para nós imaginarmos como isso aconteceu nos seus detalhes, porque a Bíblia fala como era a vida de um fariseu e como era a vida de um publicano. Então, imagine só um homem com uma boa postura, caminhando firme, saindo de casa com a sua cabeça erguida, os seus olhos compenetrados no horizonte, indo embora tomando as principais vias da cidade, onde haviam muitas pessoas. Ele sabia muito bem quem ele era, e melhor do que isso, as pessoas sabiam muito bem quem ele era. Ele era um fariseu
O fariseu era o segmento religioso dentro de Israel que prezava pela pureza e pela observância radical da lei. Eles iam além do que a lei pedia, além do que as tradições pediam. Eles eram os caras, eles eram fenomenais no que diz respeito à guarda da lei, à religiosidade. Eles eram impressionantes. Esse homem, esse fariseu, era alguém que poderia bater no peito e dizer: vocês me conhecem, vocês sabem da minha índole, vocês sabem quem eu sou. Porque ele era várias vezes visto, não apenas no templo orando, mas ele era visto nas ruas, nas esquinas, fazendo orações em voz alta, com as mãos erguidas, olhando para cima. Esse homem era um homem que carregava nele trechos da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, da lei de Deus, amarrados no seu peitoral, amarrados na sua testa. O cara andava literalmente com versículos amarrados no corpo. Um homem que era admirado pela sua disciplina nas questões religiosas, nas questões devocionais. Ele jejuava 2 vezes por semana, enquanto a tradição ordenava que se jejuasse 1 vez, ele jejuava 2, porque ele excedia o que era pedido, o que era ordenado, ele fazia o dobro do que era ordenado. Na entrega dos seus dízimos, ele fazia isso de modo matemático. Ele dava dízimo de todas as hortaliças, das sementes às menores hortaliças. Ele dava o dízimo de tudo, ou o equivalente a tudo. Vocês já conheceram pessoas, não estou dizendo que essas pessoas são farisaicas, mas vocês já conheceram pessoas que ganham um presente e elas vêm te perguntar: quanto custou esse presente que você me deu? Porque eu quero dar o dízimo do presente que você me deu. Aí você fica até sem jeito. Se você der uma camiseta, um presente muito caro para a pessoa, na verdade você está dando uma despesa para a pessoa, que ela vai ter que dar o dízimo do presente que você deu para ela. Os fariseus eram assim. Eles eram extremamente preocupados com cada detalhe, as minúcias da lei, cada uma dessas coisas. E esse homem, tão admirável pela sua religiosidade, tão importante, admirado pelas pessoas, esse homem estava indo na direção do templo. Agora você imagine do outro lado da cidade, um outro homem sai de casa. Sai de casa talvez alertado pela sua esposa, que dizia: meu amor, tome cuidado. As pessoas aqui na cidade não gostam de você. Eu soube que estão dando cadeiradas por aí, toma cuidado. Esse rapaz, ele era odiado pelo seu povo, porque ele era considerado um traidor do seu povo. Ele era um publicano. O nome publicano vem de público. Ele era um funcionário público de Roma, mas ele era judeu. Ele cobrava imposto dos judeus para os romanos. E ele ganhava a vida e ele construía riquezas com base na exploração do seu próprio povo. Se você quer ter um exemplo mais exato do que era um publicano, imagine um político corrupto. Esse que você menos gosta. Um político corrupto era a figura de um publicano. Alguém que constrói riquezas explorando, roubando do seu próprio povo. Esse era o publicano. E esse publicano então sai andando de forma tranquila. Ele, ao invés de tomar as principais vias, ele ia pelas vielas mais escondidas, os caminhos mais alternativos. Ao invés de andar no sol e na claridade, ele preferia as sombras, os lugares mais ocultos, porque ele não era desejado naquela cidade e ele não era desejado no templo. Mas era para lá que ele estava indo. Alguma coisa o movia naquele dia a ir para o templo. E ele ia cabisbaixo, com o olhar no chão, andando devagar, prestando atenção nas coisas, mas indo em direção ao templo. Até que finalmente os dois estão entrando pelo templo.
Estão ali duas pessoas cujos comportamentos são tão distantes e diferentes quanto as suas vidas, totalmente diferentes um do outro. E chega no templo então o fariseu andando firmemente, sem nada do que se envergonhar, entra de peito aberto, vai até a frente do templo, o lugar onde haviam mais pessoas. Ele queria estar junto das outras pessoas, porque ele quer estar em evidência, ele quer mostrar a sua espiritualidade, ele quer demonstrar o quanto ele é bom, o quanto ele teme a Deus e o quanto ele é bom no serviço religioso. Então ele vai de cabeça erguida, ele vai confiante, ele vai com o olhar seguro fazer as suas orações. E ele começa uma oração como muitos de nós começamos uma oração. Ele começa a orar dizendo: Deus, eu te agradeço. Quantos de nós não começamos já orações assim? Deus, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Obrigado, Senhor. A gente começa orações assim o tempo todo, que é um ótimo início de oração. Você começa orando a Deus, demonstrando a sua gratidão a Deus, é um ótimo início de oração. Mas se você prestar atenção, nada mais naquela oração tem relação com Deus. Tudo que ele passa a dizer agora na oração tem relação apenas com ele mesmo. Ele ora de si para si, ele não está orando a Deus de verdade, ele está orando para ele mesmo. E a oração dele começa dizendo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou como essas pessoas que estão aí fora perdidas. Eu não sou como eles. Não sou como os outros ladrões. Não sou como os outros corruptos. Eu não sou como esses outros adúlteros. Talvez um fariseu hoje nos nossos dias oraria dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu não faço parte dessa criminalidade desenfreada nessa cidade. O cara dá uma passada ali no celular, vê uma postagem do Patos Hoje e fala: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou um Zé Droguinha como esse aqui. Eu te agradeço porque eu não sou como essas pessoas que eu vejo aqui. Eu tenho um caráter ilibado. Eu sou uma pessoa que de fato é respeitada na sociedade, eu sou um cidadão de bem. Eu te agradeço porque eu não estou envolvido em esquemas, em maracutaias, eu não sou corrupto. Eu te agradeço porque, Senhor, a minha mulher tem que ajoelhar todos os dias e agradecer pelo homem que eu sou. Eu te agradeço porque eu sou um ótimo marido, eu sou um ótimo pai, eu sou bom demais. Eu te agradeço, Deus, porque eu sou bom demais. Talvez essa seria a oração desse fariseu. Mas depois, ele olha, depois de se elevar, porque é isso que ele faz, né? Ele se descola de todos os outros homens e diz: eu não sou como esses outros homens aí. Ele se descola, ele se coloca à frente de todo mundo. Mas depois, ele dentro do templo, dentro da igreja, ele aponta para o lado e fala: eu não sou como esse publicano. Imagina só a petulância de alguém ao orar, dizendo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como essa pessoa que está aqui do meu lado. Eu não sou como esse irmão. Obrigado, Deus, porque eu não tenho as dificuldades que essa pessoa tem. Obrigado porque eu não tenho as inclinações, os problemas, as dificuldades, os pecados que essa pessoa tem. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu não sou como esse outro aí. Seria como hoje nós orarmos dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou o Silas Malafaia. Eu te agradeço porque eu não sou o Valdemiro Santiago. Eu te agradeço, Senhor, porque essa igreja aqui é uma igreja séria. Não tem igreja melhor aqui em Patos. Eu te agradeço porque nós somos a nata da nata aqui nessa cidade. Não tem ninguém como nós aqui. Obrigado, Senhor, porque
aqui nós temos uma pregação séria, aqui nós temos louvores bíblicos, e aqui sim tem pessoas que são felizes de verdade, aqui nós somos demais, não somos como essas outras por aí. Esse era o publicano que ora, que fala, que mostra como o fariseu, que mostra como ele é bom, mas na verdade o coração dele estava muito longe de Deus, muito afastado daquilo que Deus realmente queria dele. Eram só palavras, eram só desempenho espiritual, mas ele mesmo estava longe de Deus. Mas tem o publicano. O publicano ora afastado, ele ora do fundo da congregação, ele ora do fundo do templo, sem se aproximar, ele fica à distância, e ele ora, e a sua oração não é uma oração de enaltecimento das suas virtudes, e a oração dele não é uma lista de como ele é bom. A oração dele, na verdade, é um clamor de desespero, pedindo para que Deus tenha misericórdia dele. Ele ora: Deus, tenha misericórdia de mim. Esse homem, as suas mãos tremiam, a sua alma estava aflita, tudo naquele homem mostrava o quanto ele estava culpado, ele se sentia inadequado, ele sabia que não devia estar ali. Ele olhava para o lado e via que ele era a pior pessoa que estava naquele lugar, naquela manhã. Ele era o pior que estava ali. E diante disso, ele começava a vibrar e a palpitar, e ele pedia: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei se você já teve momentos na vida em que você pisou feio na bola, em que você cometeu um erro que você considera grave, e aquilo lhe causou um incômodo tão grande que você vai e ora a Deus sem saber se Deus vai te perdoar por aquilo que você fez. Você considera aquilo tão pesado que você ora e você só clama por misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. Quer dizer, volte o seu coração bendito para a minha miséria. Eu estou em miséria, tem misericórdia de mim. E o texto bíblico diz que esse homem então, ele ia batendo no peito como quem quisesse expulsar aquela dor e aquela culpa que ele tinha dentro dele. Ele ia se batendo, ele ia se martirizando e só dizia isso: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O comentarista bíblico vai dizer que talvez a melhor tradução para o vocábulo que está ali seria: tenha misericórdia de mim, o pecador. Porque esse homem não estava pedindo perdão por uma coisa que ele fez, um deslize que ele cometeu. Ele não estava pedindo perdão por uma besteirinha que ele fez. Não era por algo que ele havia feito, ele estava pedindo perdão por quem ele era. Deus, me perdoe, tenha misericórdia de mim, o pecador. Eu sou o maior dos pecadores, eu sou a pior pessoa que está aqui nesse recinto. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Ele se humilhou, ele clamou a Deus, ele pediu por misericórdia, e o texto bíblico diz que esse homem que se humilhou, esse que se considerava inadequado para estar na casa de Deus, esse que se considerava inapropriado, esse que estava com seu coração desesperado e quebrado diante de Deus, esse saiu justificado, agraciado e perdoado por Deus. O salmista Davi diz no Salmo 51, um coração quebrantado e um espírito humilde, ou um espírito contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Deus não despreza alguém que vem quebradinho, moído até Deus, reconhecendo os seus pecados e pedindo perdão. Esse homem sai justificado. E eu quero convidar você a refletir comigo nessa noite. Nós já estamos terminando. Eu quero que você pense um pouquinho
em algumas coisas. Por exemplo, como é que você tem vivido? Como é que você tem encarado a sua vida? Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de gente você é? Nós ficamos às vezes nessa alternância, fariseu ou publicano, fariseu ou publicano. Mas nós precisamos tomar uma atitude, numa tentativa efetiva para mudar de vida. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, de fato com a intenção de que algo aconteça de novo na nossa vida. Primeira coisa que eu quero trazer como reflexão é: o fariseu, ele tinha presença de palco. O fariseu sabia fazer o show da fé. Se você precisasse de alguém para fazer um evento religioso, chama o fariseu. Ele vai fazer um negócio espetacular. Ele vai mostrar o quanto aquilo ali é organizado, cada coisinha no seu lugar vai ser perfeito. O homem é bom demais para mostrar desempenho, performance religiosa, ele é bom demais. Mas o seu coração está muito distante do que realmente importa. Como às vezes nós estamos aqui, e nós temos que tomar esse cuidado sempre, nós precisamos investigar nossa vida, olhar para dentro de nós e tentar perceber por que nós estamos aqui. Porque pode ser que nós estejamos aqui apenas para aliviar uma consciência culpada. Eu tenho feito muita coisa errada, mas em compensação eu vou lá na igreja no domingo, que eu saio aliviado, faço a minha oração, renovo a minha semana e vou embora. Mas a consciência continua estando culpada, porque você sabe que está errado, você ainda não se desesperou diante de Deus e ofereceu a Deus o seu coração quebrantado e humilde. Nós precisamos olhar isso, porque se nós vivemos sem reconhecimento de pecado, sem reconhecer, sem perceber, opa, nisso aqui eu estou errado, nisso aqui eu tenho culpa, investigando a minha vida, eu percebo que essa parte do meu caráter, ela tem um desvio, ela tem um problema. Se nós não encararmos a realidade de quem somos e percebemos os nossos próprios erros, isso aqui é só novela, isso aqui é só performance, é só teatro. Você pode vir e sair, não vai resolver nada na sua vida de efetivo. Você está se enganando como aquele fariseu que continuou indo ao templo, que continuou indo dia após dia e fazendo as suas orações e se apresentando diante das pessoas e mostrando como ele era bom, e nada mudou na vida dele. Agora, se você vem com o seu coração quebrado diante de Deus, se você apresenta a Deus as suas inclinações mais perversas, se você abre a porta do seu coração e mostra para Deus aquele cômodo mais escuro que lhe causa mais vergonha e constrangimento, se você apresenta esses pecados mais escabrosos a Deus, e se você se desespera, e se você coloca isso diante de Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, não é algo que eu fiz, Senhor, é algo que eu sou perdido, eu não consigo me recuperar, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, o Senhor Jesus, oferece para você perdão, graça e misericórdia, e Ele vai te reerguer dessa situação na qual você está. Porque essa parábola, ela termina com Jesus citando um ditado popular que era muito conhecido em Israel, e Jesus usa esse ditado popular mostrando que esse ditado estava cheio de verdade. Jesus diz: porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Se nós vivemos uma vida que reflete a graça de Deus, se nós vivemos uma vida onde nós consideramos a graça de Deus e nós agradecemos: Senhor, obrigado por eu ser quem eu sou, obrigado porque não era para eu ser nada do que eu sou, não era para eu ter nada do que eu tenho, eu não mereço nada disso, tudo que eu tenho, tudo que eu sou pela sua boa mão, eu sou pela sua graça, eu tenho pela sua graça, eu não mereço essas coisas.
Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com minha dor? Se você caminha com essa consciência, você tem um Deus de braços abertos para te agraciar e derramar sobre você graça sobre graça. Agora, se você caminha com um olhar altivo, olhando para si mesmo e pensando: Deus, como é que eu posso ter só isso? Eu deveria ter muito mais do que eu tenho. Como que o Senhor foi me dar só isso? Eu sou uma pessoa boa, eu cumpro os meus compromissos, eu faço tudo o que é necessário. Como assim eu só tenho isso? Eu só cheguei até aqui. Como que eu ainda não fui além, uma pessoa merecedora como eu sou? Como assim? Isso mostra o quão fariseu nós somos. Às vezes nós olhamos para o nosso contexto e nós flertamos com essa ideia, né? Nós estamos insatisfeitos com o que somos, com o que temos, porque no fundo nós achamos que merecíamos mais. No fundo nós achamos que diante de tudo que nós somos, da nossa beleza, Deus deveria nos dar muito mais. Mas que nós possamos descansar na graça de Deus, sempre reconhecendo que somos miseráveis pecadores, agraciados pelo Senhor Deus. Eu quero orar por você. Se você puder ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te louvar por cada irmão, por cada irmã que está aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nada acontece por acaso, as coisas não acontecem fora do seu propósito. Estão aqui nessa noite e estão ouvindo essa mensagem após ela ter sido gravada, as pessoas que deveriam estar e as pessoas que deveriam ouvir. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem falado comigo. Eu te agradeço porque o Senhor tem me mostrado o quanto eu preciso mudar. E eu espero, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor traga a fatia de mensagem, a fatia correspondente a cada pessoa que está aqui, a área que cada pessoa que está aqui precisa mudar, precisa ainda se humilhar e colocá-la diante do Senhor. Deus, nós te agradecemos pela nossa comunidade, te agradecemos porque ela é improvável, Senhor. Nós estamos aqui pela graça do Senhor, trazidos e mantidos até então pela graça do Senhor. Nós só temos o que temos, a estrutura que temos, as pessoas que estão aqui, só estão aqui por causa do Senhor. Ninguém está aqui pelas nossas habilidades, pela nossa estrutura, estão aqui por causa do Senhor. Ajude-nos, Pai, a valorizar isso, a valorizar esses irmãos, a valorizar essas pessoas que têm caminhado conosco. Ajude-nos, Senhor Deus, a nos preocuparmos com cada um deles, com cada uma delas, com cada criança. Dê-nos um coração diaconal, disposto a servir, que se preocupa, que ama, que vai atrás, que abençoa. Nos ajude a ser assim, Senhor. Nos ajude a somar com outras comunidades aqui em Patos para a glória do Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, a nossa semana, e que nós possamos caminhar debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que desejamos, em nome de Jesus. Amém.